Boa tarde, gente. Olha, alguns empresários vieram me questionar em relação ao fato do príncipe, principalmente depois das declarações do nosso presidente, né? Inclusive, eu tive um pedido especial, um empresário, querido amigo meu, que disse: Jô, grava um videozinho aí falando sobre. Por quê, gente? A CLT, a Lei Trabalhista, ela traz um artigo que fala que quando houver uma paralisação, seja temporária ou seja definitiva, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por promulgação de lei, né, e isso impossibilite a continuação dessa atividade empresarial, quem vai pagar a indenização é o governo responsável por essa impossibilidade. Então, os empresários viram aí uma oportunidade em meio a essa crise. Daí veio o questionamento. O que eu quero trazer aqui? Parece ser uma questão doutrinária, mas ela acarreta, né, consequências diferentes. Por quê? Primeiro, não são as verbas decisórias inteiras, tá? É apenas a indenização, aqueles 40% do FGTS que é pago quando houver a dispensa sem justa causa do trabalhador, que é o caso, tá? Então, seria apenas essa indenização, é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui. Segundo ponto, essa questão, ela é judicializada, que a gente fala. Ela vai ser discutida se houver uma ação judicial. Por quê? Num primeiro momento, o que o empresário tem que pensar? Eu adoto ou não adoto essa teoria de que eu vou fechar o meu estabelecimento por culpa do governo, por isso ele tem que pagar o FGTS? Se eu optar por adotar, eu vou mandar o trabalhador embora, vou dispensá-lo, e eu não vou pagar o FGTS. O governo, por sua vez, também não vai pagar. O trabalhador, por sua vez, vai entrar com uma reclamação trabalhista pleiteando, pedindo essa indenização que não foi paga a ele. E aí sim, o empregador vai defender essa tese do fato do príncipe, vai chamar o Estado também nessa judicialização e vai ser discutido. Tá? Por sua vez, se o empregador decidir por não acho que não se aplica essa teoria, ele pode pensar na aplicabilidade da força maior, é o gênero, cuja uma das espécies é o fato do príncipe. O que diz o artigo 501, salvo engano, da CLT? Que esse sim, né, foi objeto da medida provisória 927, que se a empresa fechar e tiver que mandar, né, dispensar os seus trabalhadores pelo fechamento, seja só do estabelecimento, seja da empresa inteira, por vontade, por motivo alheio à sua vontade, né, motivo de força maior, ele pode pagar o equivalente à metade da indenização, que aí seriam 20% da FGTS, tá? Então seriam esses três caminhos. Ou ele manda embora e paga tudo, ou ele manda embora, aplica força maior no gênero e paga apenas 20% da FGTS, ou ele manda embora, aplica a teoria do fato do príncipe, que é o objeto aqui da discussão, e não paga nada porque ele entende que o governo tem que pagar. Pensando nisso, eu chamei aqui a doutora Rosana, quem tem o prazer de chamá-los de sócia, né? Nós somos cofundadoras do Instituto Compliance Trabalhista, porque ela já vem estudando muito mais a fundo esse instituto, então acho que ela vai contribuir muito mais aqui. Rô, tudo bem? Oi, Joa, tudo bem? Que prazer estar aqui debatendo esse assunto que eu acho tão interessante. Muito obrigada pelo convite. Isso, o E, prazer é o meu. e realmente acho que a Joana expôs muito bem, com muita propriedade, as consequências jurídicas de cada um. Se eu reconhecer então a força maior ou se eu reconhecer o fato príncipe, mas aqui eu vim defender que não é fato príncipe, né? E eu tenho alguns argumentos. Né? O primeiro deles é que a atividade legislativa ela é exercida não só pelo poder legislativo, que é o que a gente lembra de cara, mas também pelo executivo, através das medidas provisórias, dos decretos e etc. Estamos diante dessa situação de calamidade pública, né, que foi reconhecida pelo decreto número 6 de março de 2020, e as autoridades tiveram que tomar muitas medidas em prol da saúde de todos. Então, só deixando bem claro, a primeira situação é, então, a responsabilidade civil do Estado por atos legislativos e que a responsabilidade civil é para ser uma exceção da exceção da exceção.
O que poderia nos parecer bom, que seria este caso agora, mas normalmente ocorre quando tem uma decretação de inconstitucionalidade ou quando mesmo constitucional a norma, ela causa uma discriminação, então eu não respeito o princípio da igualdade, eu atinjo só uma camada da sociedade. E hoje sabemos e conseguimos quase que palpar que os danos que estão sendo ocasionados em decorrência da pandemia do coronavírus é mundial. Então não há uma diferenciação para um setor específico, ainda que alguns sintam um pouquinho mais que outros, tá? Então esse seria o primeiro ponto. A segunda questão é que para se considerar um fato príncipes, eu tenho que considerar uma atividade do administrador que envolve juízo de conveniência e oportunidade. Qual é o exemplo mais típico disso? É a desapropriação. Então eu vejo que tem uma terra ali que não está sendo bem utilizada, não está cumprindo sua função social, e eu penso no coletivo e opto por fazer a desapropriação. Então eu consigo fazer um juízo de conveniência e oportunidade. No caso da calamidade pública, dessa situação emergencial que estamos vivendo, não há juízo de conveniência e oportunidade no meu sentir, e aqui eu estou acompanhada já que a Joana mencionou, né, que vai ser uma questão que vai ser decidida, né, nas ações, então pelo judiciário, eu tenho um embasamento aqui de diversos magistrados e desembargadores, então juízes e desembargadores, no sentido de que não é fato príncipe justamente pela característica de que não é um ente que está atingindo um setor, mas sim toda a sociedade está sendo atingida, né? E os argumentos, por exemplo, ele fala assim, principalmente, né, que o ente, né, ele está sendo só, digamos, uma ferramenta para paralisar a atividade, mas que o nexo causal é a doença e não a decisão do poder judiciário, do poder executivo, né? Então isso tem que ficar bem claro. Fora isso, já temos até uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho perante o TRT da Primeira Região, então uma ação civil pública, e que foi extinto sem julgamento de mérito, mas o magistrado fez um juízo acerca do 486. Então, vendo ou não, analisando ou não, seria factum principis. E ele afastou. A gente vai deixar, então, o número do processo ali no link para vocês poderem acessar na íntegra, mas ele menciona que é uma situação, né, sem parâmetros, atípica, desproporcional, e que a gente não poderia responsabilizar o Estado por isso. Então, só para complementar, além disso, nós sabemos, com todas essas medidas emergenciais, né, que o Estado já está tentando, de certa forma, auxiliar, né, o empresariado. Então, se a gente reconhecendo o fato príncipe, a gente estaria por punir duplamente, o que também não seria aceito por nenhuma doutrina da responsabilidade civil. Então, esses ficam meus argumentos aqui. Não que eu não quisesse, né, como advogada trabalhista, empresarial, eu quero o máximo de apoio para os empresários, mas eu tenho que deixar esse apontamento aqui, que faltam elementos do embasamento jurídico do direito administrativo e fáticos para a gente concluir que seria fato príncipes, tá bom? Essa seria a minha opinião. Perfeito. Perfeito. Até como consultora trabalhista empresarial, a gente tem que trazer segurança jurídica para as empresas. Então, nem sempre a gente vai vir com sim, com cabe, com dá, né? Porque às vezes vai só postergar uma situação e vai imputar ela multa, correção monetária, uma série de outros encargos, né? Honorários, enfim, porque judicializar é isso. Então, eu acho que tem que fazer essa análise, essa gestão de risco mesmo, qual que é a melhor tomada de decisão no presente momento, e junto com o seu posicionamento estão vários outros doutrinadores, juristas, né? Assim como há entendimento no sentido contrário, a gente até citou aqui a Vólia Bonfim, que é uma ótima referência, apaixonada nela, que ela fala que em caso de fechamento de shopping e tal, caberia, mas eu vejo assim, pelos meu pouco estudo aqui, que é um posicionamento um pouco isolado, né? Mas eu vejo mais posicionamento no sentido contrário mesmo. E também então, um posicionamento cauteloso, né? Eu diria também. Exatamente. Né?
Então, Exatamente. Eu acho que o empresário hoje tem que ter cautela, tem que na tomada de decisão. E nós estamos aqui para ajudar. Eu espero de coração que tenha ficado esclarecido isso. qualquer Agradeço a dúvida, Rô, estamos à né, que disposição. isso mesmo, que separou um tempinho, né? Dedicou um tempinho aqui a vocês todos. E é isso, gente. Um grande abraço, Rô. Um Um abraço, beijão, muito obrigada obrigada. mesmo. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.